Ele era isso que eu te dizer, né? Que não dava uma fumaça, assim. Depois faz assim, não pega, sabe? Se der problema é isso que eu quero, porque no fundo ele queria agitar politicamente. Parecia um membro de uma seita em defesa da liberdade. Eu quero pegar incoerência nas coisas que ele diz. Ele era idealista ou ele se dizia idealista? Dava os abraços na gente, sabe aquele abraço de tamanduá? Ele sempre teve um temperamento bastante difícil, um gênio muito complicado de lidar, tanto que quase todo mundo tem relatos de desentendimentos com ele. Ele sempre foi meio estranho mesmo, né? Ele fez do Brasil o seu país de exílio, quer dizer, o seu berço é o seu exílio. Ninguém pode mais sofrer. Este cidadão de fé, ainda menino estudou na cidade de Nazaré, depois no Rio de Janeiro, antes de se tornar Vandré. Depois formado em Direito com aspecto encantador, mostrou o canudo à mãe, pronto, seu filho doutor. Só que na prática da vida eu vou continuar cantor. Era José Vandré Giselo, seu nobre genitor. Então o filho Geraldo por a ele ter amor. Colheu o nome Vandré, nosso famoso cantor. Valeu. O Geraldo sempre foi muito iconoclasta. Ele não era uma pessoa que respeitasse os padrões, respeitasse as... Ele respeitava o que ele achava a cada momento que era importante ser respeitado. Ele não tinha uma programação de... Ele era iconoclasta mesmo, né? Naquele período, toda aquela geração estava se formando e começando a fazer sucesso na televisão. E a televisão encampava naquele tempo a melhor música brasileira, né? O nosso festival era um festival, sim, aberto aos novos cantores e compositores e músicos. E
isso, e daí o seu grande sucesso, e daí a sua renovação, né? Daí a renovação que ele propiciou e que ele provocou na música do Brasil. O Disparada foi para mim a melhor música daquele festival e eventualmente de todos os festivais. E eu falei, Vandré, você não tem a menor condição de cantar essa música, você vai desperdiçar uma grande oportunidade. Então eu proponho que outro cante. Ele falou, mas quem vai cantar? Quando nós fomos oferecer, ele disse, não, eu não vou cantar música caipira não, que é isso. Mas você já conheceu, você já viu a música? Não, não vi não. Eu, então dá licença. Aí nós cantamos para ele ouvir. Quando nós acabamos de cantar, ele disse, meu amigo, e está num tom muito bom para mim, pode ver, eu vou cantar sim. O Vandré ficou meio preocupado, porque o Jair era muito brincalhão, era meio palhação, como é até hoje, né? Minha falecida mãe foi a que mais gostou, né? Me lembro que ela falou, ai meu filho, essa música é muito boa, se você defender, você vai ganhar esse festival. Então, com o acompanhamento do Quarteto Novo e Trio Maraiá, a música adquiriu uma dinâmica fantástica, poderosíssima, né? Tanto é que aconteceu o que aconteceu até hoje, é uma música que faz sucesso por aí, né? Nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço bem de braço forte, o reino que não tem rei. Então, Disparada foi um soco no queixo, um nocaute na plateia que estava no Teatro Record. Não foi um knockdown, foi um nocaute. Ou seja, acabou. Disparada, tá aqui, ó. Opa. Aí. Não usa mãe, porque... Aí. Essa aqui, ó. Essa é do festival. Todo mundo pensa que isso aqui é queixada... Isso é queixada de burro mesmo. É de burro, é burro, não é de jumento. Porque a de jumento é desse tamanhozinho. Isso aqui faz o mesmo som do ganzai. Aí, mesmo som do ganzai. Então aquele final de anos 60 representou todo esse brilho criativo e a televisão se envolvia nessa movimentação toda e era um grande veículo de comunicação de massa. O Rio de Janeiro fazia mais oba-oba na TV Globo, aqueles shows no Maracanãzinho. Concorrente número 25, representante do Brasil, Fabiá de Chico Buarque e Tom Jobim. Mas naquele momento em que o Vandré cantou no Maracanãzinha, parece que o pessoal se deu conta que não era mais hora de gracinha, era de enfrentar realmente a realidade política e social brasileira com uma música que acabou virando um hino, né? Eu vejo caminhando muito mais como um desabafo de um artista com uma situação, do que com um protesto explícito, deliberado, né? Essa é uma música que até hoje um verdadeiro espantoso que a censura não tivesse vetado essa música. Ele percebeu que ia fazer grande efeito se ele ficasse triste só e abandonado no palco do Maracanãzinho. E nesse dia eu fui assistir, estava numa arquibancada, sei lá onde eu estava, e o Geraldo foi contra aquilo tudo, eu vi na hora, que ele nem tinha contado para mim. Ele entrou com o violão na mão. E não tinha orquestra com ele, não tinha nada, não tinha concha. É ele, aquele violão dele no Maracanã, cheio de gente. Ele botou o pé no banquinho lá, sei lá, e tocou aqueles 2 acordes, caminhando e cantando e seguindo a... E aquilo pegou fogo.
Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando, a vida não se resume em festivais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O negócio começou a ficar feio naquele festival lá do Maracanãzinho. Eu estava lá, eu vi o negócio. Como que foi? Aquilo foi incrível. Aquilo foi incrível. Que a música colou. A música era um hino das pessoas que eram contra o governo militar. Soldados armados, amazonão, quase todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis de ensino, antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Né? Vem, vamos embora. Então ele teve coragem de fazer isso. Fez sozinho, bonitinho, daquelas 3 harmonias ali. Um texto fortíssimo, muito bom. Mas e aí? Não, ela foi criada para passar um recado político, sim. As músicas do Vandré sempre têm um recado político. Ele compôs essa música depois da marcha dos 100 mil, né, da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que foi um protesto contra a ditadura. Então ele fez a música muito sob o impacto daquela manifestação. Inclusive aquela frase onde ele se refere aos militares, na minha opinião, foi o que precipitou a decretação do ato institucional número 5, né? Porque os militares tinham muito medo do poder de comunicação da música popular, tanto é que interferiram no Festival Internacional da Canção, dizendo que o Vandré, aquela música, não poderia ganhar o festival. Os militares com certeza teve telefonaram para o pessoal da TV Globo dizendo que a música não podia ganhar o festival. Mas o diretor da TV Globo não comunicou isso para os jurados. Ele preferiu correr o risco. A vida não é feita de festivais, etc. Querendo comover a galera para a galera não vaiar Tom Jobim. Mas ele estava achando ótima aquela vai em cima do Tom Jobim. Ele queria o aplauso mesmo para ele. E está certo. Mas os jurados optaram pela música do Tom e do Chico, por Sabiá. Inclusive o Vandré, dentro da avaliação de músico, era o mais primitivo dele, porque as músicas do Vandré têm 2 ou 3 posições, né, de violão, mas ele era, antes de tudo, um bom poeta, né? Como músico, ele é um grande poeta, e como músico se empunheta. É claro que ele dava muito mais importância à letra. Não só dava, como para ele a música com 2 acordes estava muito bem. Caminhando tem 2 acordes. Caminhando, para ele está ótimo.
desde que ele consiga passar a mensagem. E, no entanto, Caminhando chegou a ser considerada a Marselhesa brasileira. Declama maravilhosamente bem, é uma expressão de uma força absoluta. Ele cantando, ele pega o violão, começa a cantar, emociona, a voz dele cada vez mais bonita. É como vinho, filho da mãe, né? Quanto mais tempo passa, mais fica melhor. A voz é linda, muito bonita, e o toque do violão, os poucos acordes que ele sabe desenvolver, poucos sabem desenvolver tão bem os poucos acordes de um violão. Vandré pegava no violão para mostrar alguma coisa dele, rapaz, para escutar era muito difícil. Aqueles acordes gavetão lá, aqueles acordes tudo feio, aqueles acordes feios, mas ele fazia com tanta vibração bacana, que você ia ouvindo pela poesia, pela coisa dele, o cara um baita poeta daquele, então aquilo ali superava o que ele deveria fazer com o instrumento, e ele sempre soube disso. Para ele, o texto é tudo. A melodia e a harmonia é uma coisa vem em segundo lugar. Agora, o que é preciso levar em conta é que, apesar disso, ele soube montar um grupo instrumental com 4 dos melhores músicos do Brasil, que souberam encontrar na simplicidade das canções dele uma beleza harmônica, rítmica, que nem mesmo ele seria capaz de encontrar. Olha, eu acho que o Geraldo procurava, ele era um pouco perfeccionista nas coisas, né? Então, o perfeccionismo leva você a cometer vários desatinos. O Theo queria fazer um tipo de coisa que era o que ele tinha na cabeça, o Geraldo tinha outra coisa na cabeça. Juntar os 4, tem que ser um louco como o Geraldo, então, na época, que trancava, ele chegava a trancar os quadros. Esse piano aqui foi para a casa de um amigo meu, nosso, né, na época, que tinha um porão, eram uns chilenos até, um casal chileno, que adorava música brasileira, morava aqui já no Brasil, adorava música brasileira, adorava o Geraldo, tá? Tinha um porão na casa deles, eles botaram esse piano lá, e é lá que o quarteto ensaiava, eu meto nesse piano. O Geraldo deu uma flauta, me lembro, o Geraldo deu uma flauta para o Hermeto não tinha uma flauta, o Geraldo deu, o olhinho do Hermeto ficou assim, aquela loucura, e o Geraldo trancava eles no porão, porque senão cada um saía para o seu lado. Então, por um lado, eles devem achar assim, se você falar com um dos 4, deve dizer, ele era louco, né? Quando é que se viu trancar 4 barbados dentro de um porão, tá? Mas ele era uma vontade que aquilo desse certo, que aquele quarteto acontecesse, e aconteceu por um disco, né? Ao ponto que ele nunca pensou em tocar um quarteto novo, ele nunca pensou em tocar. Você pode ver que ele, não sei com um trio novo você tocava, mas com um quarteto novo não. Ele, nada, porque era muito musicalmente, a diferença era muito grande, dele como músico, como agente, como poeta. Quer dizer, o disco do Quarteto Novo é maravilhoso até hoje. Mas foi um disco, no que o Geraldo saiu fora da história, eles se dispersaram imediatamente. Mas foi justamente o lado político. O lado político não dava, não podia. É porque misturar a música com política não tem jeito. A música, ele como letrista tudo bem, mas a gente pensava na música que eles chamavam de música instrumental, que hoje chamam de música universal. A gente queria fazer um som, não queria estar conversando nada de política. E naquele tempo, quando o Vandré fazia isso, o Vandré queria ser um coronel do mundo. O André é um sujeito de esquerda esquisito, porque ele era mais oportunista de esquerda do que de esquerda de fato, né? Eu não posso dizer, eu não afirmo que o André era um cara. Ele se utilizava da linguagem de esquerda, como muitos outros naquela época fizeram, né? Mas aí o Vandré, o que eu achei dele, sempre acho dele, que é um ser humano muito, muito assim, maravilhoso. Ele não era um cara de fazer mal para ninguém. Pelo contrário, ele sofreu muito pelas suas atitudes, que não são erradas, mas são fora de hora. Seriam fora de hora, certo? Então, que foi só isso, foi uma das coisas que eu acho a coisa mais forte na carreira dele,
foi dele querer ser um Che Guevara, querer ser um político desses aqui dentro do Brasil, e quem tenta querer ser o outro, sabe, esquece de si. Ele se considerava o Guevara de Ipanema, né? Geraldo Vandré é tido como comunista atuante. Consta que seu pai, mestre João Pessoa, é um dos chefes comunistas do estado da Paraíba. Segundo anotações datadas de 13 de agosto de 1968, Geraldo Vandré é identificado como pertencente ao movimento determinado AP. Encontra-se na Bulgária, onde participou do Festival Mundial da Juventude, realizado em Sófia, concorrendo com a apresentação de uma canção denominada Che, obtendo o primeiro lugar, sendo-lhe agraciado o grande prêmio Medalha de Ouro. O cantor em apreço deixou o Brasil no dia 22 de julho último, acompanhado do trio Maraiá, compondo uma comitiva de 150 pessoas, incluindo intelectuais, estudantes e parlamentares. Consta que atualmente se encontra em Moscou, onde fará uma série de apresentações na TV russa. Seu regresso está previsto para o dia 30, em São Paulo, vindo de Lisboa. Informação 093, DOPS DI, 14 de outubro de 1968. Nós tínhamos viajado com ele para fazer o Festival da Bulgária e aí nós iríamos a uns países da cortina, entendeu? Que seria na Rússia, onde nós íamos fazer 10 shows. E apareciam assim umas 3, 4 pessoas militares, aqui no peito cheio de medalhas, e o cara dizia: eu quero conhecer o cantor filósofo brasileiro, e o Vandré, ele estava ali ao lado, e nós também. Aí o Vandré pegou e disse assim: traduz aí para ele. Falou para a pessoa que estava traduzindo, que era do russo para o português, ninguém entendia nada. E vice-versa. Disse: traduz aí para ele. Aí ele disse assim: vocês são uns filhos da puta. Aí o cara diz: não, eu não vou traduzir isso, não vou. Não quis traduzir. Ele diz: traduz, eu estou mandando, traduza. O cara não quis traduzir. Ele diz assim: ele disse, diga para ele o seguinte, porque eles são os bunda mole, pelo seguinte, porque lá no Brasil eles não chegam lá e dão dinheiro e nunca me deram um centavo. As coisas que eu faço é por minha própria conta. E evidentemente o perigo e as outras coisas todinha sou eu que corro, o risco sou eu que corro. E evidentemente quando ele chamou os caras de bunda mole, o cara pegou e disse assim: traduza para ele aí. Falou em russo. Aí o cara disse assim: ele está dizendo que não tem mais show. Então nós perdemos os 10 shows por causa dessa intervenção dele. Ontem, segundo informações oficiais do governo René Barrientos, em território boliviano, o guerrilheiro profissional argentino-cubano Ernesto Che Guevara Perdoa minha canção, se canta só minha boca, se tem forma de oração, se a minha voz fica rouca, qual arma sem munição, se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção, se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção. Sobe monte e desce rio, sobe monte e desce rio, sobe monte e desce rio,
vida e barbas por fazer. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio. E um dia de repente foi morto no amanhecer. Se ele não tinha uma atuação político-partidária, ele tinha uma visão clara de mundo expressada pelas letras, pela obra dele, né? Isso, acho que nesse sentido ele foi muito coerente. Embora eu ache assim, que seja limitador você chamar o Vandré de cantor de protesto, porque ele fez músicas românticas muito bonitas, também fez músicas de amor muito bonitas. Fui num carnaval que alguém chegou falando em ser feliz, e Rosa chorando depois que ele partiu, vive a esperar pelo carnaval pra sonhar. E eu realmente tinha muita dificuldade de ter essa vida assim tão pública, né? Porque foi uma coisa assim que na época era um negócio que vocês não podem imaginar o que era. Aliás, ou talvez eu não imagine o que é hoje. Então, mas eu não vejo paralelo, um pouco que eu sei de hoje do movimento musical, com o que era na época. Era um negócio com aqueles festivais e com aquela coisa de esquerda, menos esquerda, mais ou menos esquerda, direita, mais ou menos direita. O político era muito forte, é isso que não tem hoje. O político era muito forte. O Vandré ele era absolutamente egocêntrico, era ele em primeiro lugar, em terceiro lugar viria ele, e em segundo lugar ele não deixava de estar também. Uma pessoa vaidosa, era. Ele era um homem muito bonito, muito atraente, de uma certa forma fascinante e capaz de despertar paixões bem fortes. Não, absolutamente não era um cara misterioso em relação a mulheres. Sedutor ele era porque ele era muito bonito e era um cara público e bonito, imagina, né? É tudo que a meninada quer. Vai, companheiro, vai, ainda que não voltes mais. Leva todo o amor da gente, pra que eu nunca fique atrás. Ele ensaiava com a gente aqui na Cândido Espinheira, né? A gente ensaiava todo dia. Um belo dia ele não veio mais ensaiar. E evidentemente que ele e o empresário disse assim, olha, ele foi para uma fazenda do amigo dele para descansar uns 15 dias. Mas vocês fiquem ensaiando, no fim do mês ele volta. No fim do mês, olha, ele foi embora para o Chile. Ele não foi perseguido porque não deu tempo. E se não tivesse saído, acredito que o Vandré teria sido morto pelos militares. Eles tinham feito show em Goiás e o show estava marcado para o dia 14 de dezembro de 68, às 21 horas no Yacht Clube de Brasília. Curiosamente, na primeira página do Correio Brasiliense, do dia 14, tem a parte de baixo, tem um convite para o show, né? E na parte de cima tem um anúncio do AI-5. Quando eles souberam na estrada ainda do AI-5, eles já pensaram num roteiro de fuga, né? Porque obviamente não ia dar para fazer esse show mais, né? E o Vandré era uma das pessoas mais visadas daquela época. Para avisar o Vandré, para que saísse rapidinho, que iam lá buscá-lo. E aí me parece que ele estava à noite em casa, aí ele arrumou as malas e se mandou. Quando ele se vê obrigado a deixar o Brasil, ali é cortado o cordão umbilical. O cordão umbilical dele é cortado a hora que botam ele em cima do Pantanal, a hora que a areia começa a engolir, que é a saída dele do Brasil para fora do Brasil, né? Tem que sair daqui, né?
parece que ele saiu pelo sul. Sul. Parece que falam isso, né? Que ele saiu pelo... Ele falou isso pra mim. Que ele teve que sair por um cara, um coronel, não sei quem, na época da ditadura, bravíssima, né? Ele pegou, levou o Vandré. Se ele leva o Vandré de barco para atravessar para lá, justamente quando ele foi para o Chile, para atravessar para lá, naquele tempo, eu não sei se o que teria sido do Vandré, não. E aí ele saiu do país, né? Nós ajudamos ele a sair pelo sul. Uns amigos meus tinham aí uma fazenda aí no sul, a gente pôs uma roupa diferente de Vandré, botamos uma barba nele, maquiamos ele, botamos um chapéu, ele escapou pela fronteira e se mandou. Ele foi numa ambulância para lá, dirigida por um profissional, né, da ambulância, e o pai da Ana foi com ele. E o marido da Marisa Urban, você sabe quem é a Marisa Urban, não? Ela foi jornalista durante muito tempo, era jurada do programa de televisão no Rio de Janeiro e tinha sido namorada do Vandré em 64, 65, 66. Então ela estava casada com um armador chileno. Ele veio com o Learjet dele buscar o Vandré lá na divisa do Uruguai e levou para o Chile. Era o governo Salvador Allende, né? E tinha muito brasileiro lá que foi para lá depois do golpe aqui no Brasil, né? Aliás, eram os destinos mais comuns, né? Era o Chile e a França, né? Tanto que depois ele foi para a França também, né? E no Chile ele tinha conhecidos também, tinha pessoas que morou em casa de amigos ali e tinha um ambiente um pouco mais favorável politicamente para ele, né? E ao chegar no Chile e ao encontro dele, fiquei muito sensibilizada, até mesmo penalizada de vê-lo no estado em que ele estava, porque ele morava num quarto de não sei se uma pensão ou na casa de alguém, eu não me lembro exatamente, sei que era no centro de Santiago, e era um quarto estreito, com uma cama de solteiro, uma cama dessas antigas, e em frente à cama, justo, ele dormia com a cabeceira junto da parede, e na parede, bem à frente, havia uma bandeira do Brasil enorme. E aquilo me chamou muita atenção porque eu senti Geraldo como um compositor, cantor brasileiro desenraizado. O que o Vandré estava querendo não era coisa errada, só que ele sozinho não ia conseguir nada disso. Essas coisas por isso que naquele tempo o Vandré deu muita sorte também de não ter sido tutorado, porque não deu sorte que ele tinha uns amigos. Ele tinha os amigos que estavam lá no meio das coisas, que eram os caras também que gostavam da música dele. A música do Vandré, eu acho que a poesia do Vandré, salvou o Vandré de muitas coisas que poderia ter acontecido com ele. Também que ele não sofreu muito, não sofreu nada ali. O pai era amigo dos militares, eu sei disso, o que me disseram, eu não carimbo nada do que eu estou dizendo agora. Que ele era que o pai dele era amigo dos militares, que ele fugiu, mas não precisava fugir, que quem se ferrou mesmo foi o Gil e o Caetano, sabe? Também não sei. Né? Então eu achava que o Vandré, é claro, numa outra situação, não devia fugir daqui, não devia sair daqui, encarar os milicos e ir para cima. Eu sou estudante de jornalismo, estou fazendo um trabalho sobre você. Aí fala que sim, a gente entrevistou bastante gente. Tem algumas pessoas que te conhecem e queria saber se você daria uma entrevista pra gente. Isso aí. Boa. Tá gravando? Tá. Geraldo. Tem que discar 0?
9197 7223. Informa. O celular chamado está desligado ou fora da área de cobertura. Me pediram para deixar de lado toda tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz agradava com certeza. Eu que não posso enganar, misturo tudo que vi. Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza foi que me fez cantador. Chega em Nova York, foi lá falar com a gente, com a Ayrton e tudo, né? E nesse dia tinha um contrabaixista, o nome era Walter Booker, era um contrabaixista, um índio, um negão alto, sabe, forte, que nem um touro. Daqui a pouco começou, rapaz, eles começaram a conversar lá e tudo. Daqui a pouco o Vandé falando em português, sabe, que ele não fala, né, inglês, só se ele aprendeu depois. Rapaz, aí ele começou a falar com esse Walter Booker e querendo que o Walter Booker entendesse ele. Não, porque a gente chega no Brasil, você chega lá no Brasil, a gente aprende inglês para falar com vocês aqui, vocês têm que aprender português aqui para falar com a gente. E começou a falar e o cara foi se irritando, sabe? O cara foi se irritando, eu cheguei, chamei o Ayrton, digo, bicho, isso aí vai dar fogo aí dentro. E a gente não segura esse homem aqui não, ele quebra, só se encostar numa parede dessa o apagamento cai. Negão, gente boa, mas o Vandé era um cara, quando ele ficava assim, ele era um cara irritante. Ele ficava nervoso, sabe? Então ele achava que o cara nunca ia aprender português, nunca. Ia falar, aí ele levantou assim, e não sei o quê. Aí o Negão pegou o Vandé assim, aqui assim, que nem um menininho pequeno, né? E pegou o Vandé, levantou assim o Vandé, encostou na parede, ficou esfregando o Vandé na parede. Assim, o Vandé parecia um boneco. E o Ayrton, bicho, em inglês, né, falando, eu não entendia também nada de inglês, nem entendo. Aí eu só ficava, aí eu dizia, Walter, não sei o que, Walter, não sei o que. E eu olhava aquilo, quando ele olhava pra gente, o Walter, ele olhava pra gente e disse, vocês ficarem quietos aí. Aí o que ele fez? Ele prensou o Vandé e só abriu as mãos assim, o Vandé caiu, que nem um bonecão no chão. Assim. Aí eu peguei, aproveitei, tá vendo? Bicho, você não pode fazer isso, o cara não vai aprender português aqui. Não vai aprender português aqui. Então o Vandé tinha essas coisas do seu sistema, seu nervoso, de repente pintava um nervoso nele. Andei pelo mundo afora, querendo tanto encontrar um lugar pra ser contente, onde eu pudesse ficar. Mas a vida não mudava, mudando só de lugar. Ele estava Geraldo saiu daqui, foi para os países do Cone Sul, seguiu Chile, França, foi para o mundo todo, né? Muitos países ele andou. E quando ele voltou ele estava na Europa, quando ele veio, morrendo de saudade, porque saudade mata, né? Então ele veio correndo de volta assim que pôde. Desterro é um negócio muito doloroso. Quando você sai do país que você quer, mas quando você sai do país obrigado, Geraldo era extremamente brasileiro, extremamente ligado à terra aqui, né? Ao produto cultural daqui, né? Então quando ele luta por tudo isso a vida toda e ao mesmo tempo vê politicamente aquilo tudo ruir, e a arte dele, que é ligadíssima a isso, tem que parar. E ele tem que sair do país, perder a raiz aqui. Foi muito brutal.
Foi muito brutal. Então ele deixou a depressão, o medo, a angústia, a frustração, entendeu? Tomar conta, e ele praticamente, com esse tipo de doença, ele destruiu a carreira dele, vindo para cá em 73, o pai tendo que assinar um contrato com os militares para ele não se apresentar mais no Brasil. Então, quando não deu certo aqui, houve a possibilidade de dar certo no Chile. Lá foi uma coisa que realmente não só se delineou, começou a acontecer para valer. Então a represália lá foi uma represália muito maior do que aqui, porque aqui quase que era preventiva. Lá não, lá aconteceu um troço de uma reação do exército brutal, né? Não que aqui tenha sido mole, não, porque as coisas que aconteceram aqui também não estão escritas. Então foi a segunda vez que desmoronou um projeto político da cabeça do Geraldo, né? Então... E aí ele pediu para voltar? Ele estava muito mal lá, estava muito mal. Aí a irmã dele foi visitá-lo com a mãe, lá pelas tantas, viram que ele estava muito mal lá, realmente já percebendo essa coisa toda desmoronando, né? E já não tendo nenhum tipo de possibilidade artística lá também, né? Mas a volta dele só foi anunciada em agosto de 73, né? Ele passou um período sendo interrogado antes disso, né? E o preço para ele ficar no Brasil foi uma entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, né? Dizendo que ele só voltava para fazer canções de paz e amor, né? E ele voltou doente, não doente da cabeça, como muita gente acha, né? Não fez nada. Ele chegou pela LAN Chile, depois inventaram um voo da Varig, chegando pela Varig, depois de ficar lá 20 e tantos dias em Brasília, e veio, e aí a Globo fez essa coisa toda, que eu nunca dei nenhum valor para isso, porque eu estava sabendo do outro lado, né? E estava sabendo da doença dele, por que ele estava voltando, né? Entendeu? Então ele voltou para se entregar praticamente, né? Então, aí que eu fiquei mais pé da vida ainda, porque ele podia ter feito isso em 68, né? Numa boa, né? Teve que negociar a volta, porque na ditadura as pessoas só voltavam com a garantia de não serem presos e torturados. E para isso havia uma barganha lá, né? Todos os artistas que voltavam, a peregrinação começava na Embaixada Brasileira, acertando lá o toma lá da cá, para que voltasse sem ser incomodado. Mas depois que ele chegou aqui e que ele foi na minha casa, ele já não era mais aquele Geraldo Vandré que eu tinha conhecido. Então, a primeira vez que eu fui encontrar com ele em 85, ali embaixo do apartamento dele, eu falei, Vandré, aqui... Eu não sou Vandré, eu sou Geraldo Pedroso de Araújo Dias, não conheço o Vandré. E ele até hoje, ele não gosta que chama ele de Geraldo Vandré. Ele disse que Geraldo Vandré morreu, né? Ele sempre fala isso. Ele já falou pra você isso? Ele já falou. Não pra mim, mas assim, comentando. Geraldo Vandré. Eu não sou Geraldo Vandré, sou Geraldo da Brunhosa de não sei das quantas, né? Ele usa o nome de quando ele era estudante, acho que advogado, que ele não aceita anestesia não, anistia. Acho que a anestesia também ele não aceita. Ele era outra pessoa, completamente. Alguém que não o conhecesse pensava que ele estava pirado, ou que tinha tomado droga, ou sei lá o quê. Não foi torturado, não teve tortura, não teve nada. Ele voltou diferente, eu não sei se... Não quero analisar, nem quero falar bem, nem falar mal dele. Ele voltou diferente, voltou com algum tipo de perturbação mental, não sei o que é, né? No dia 13 de dezembro de 1968, em que se anunciou, eu trabalhava na televisão naquele tempo, e estava vendo televisão, porque era um profissional de televisão, de repente apareceu um outro artista na televisão falando que era o presidente da República, e que o país daquele dia em diante ia se reger por uma lei que dizia expressamente o seguinte em um dos seus artigos: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Imagine, eu era um bacharel em Direito, tinha estudado
Fiquei sem saber realmente o que fazer, parei de cantar. Depois disso, parece que fizeram um folhetim, uma publicação com base nesse ato institucional que declara excluídos de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados com base nele, um folhetim chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sou advogado dos Estados Unidos do Brasil. Quando for julgado o meu pedido de subjudiciedade do meu ato de demissão do serviço público, que eu era funcionário público, eu sou funcionário público, eles é que não são. Eles são revolucionários. Já que é para falar no assunto, é assim que se fala. Eles são revolucionários. Eu sou funcionário público dos Estados Unidos do Brasil. Quando houver poder judiciário que aprecie o meu pedido relativo a este crime denominado República Federativa do Brasil, eu volto a cantar no Brasil. Eu não sei, o Geraldo de hoje é um Geraldo que eu tenho muita dificuldade de entender, e como eu não tenho uma proximidade dele, eu não saberia te dizer exatamente o que é o Geraldo hoje. Eu sei que é um Geraldo que se nega, que realmente não dá mais nenhuma chance ao lado público dele, né? Não quer, não tem, acho que ele foi muito prejudicado assim por alguma coisa que dentro desse exílio pode ter acontecido, não sei, aí eu prefiro não falar. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Eu vou voltar pra mim. Seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Hoje quem veio o Geraldo dá até constrangimento, parecendo um ermitão com cara de sofrimento. Resumiu a sua vida à solidão de um apartamento. Eu acho que ele tem ele tem, acho que, em porcentagem é difícil, né? 65 de tipo, não, 65 de verdade e 45 de tipo, digamos. Uma das vezes em que nós nos encontramos, ele me deu um monte de autocolantes com aquele emblema da asa da FAB. Um encontro breve, encontro de fotografia sempre. As pessoas acham que quando a gente fotografa alguém, a gente tem grandes impressões sobre as pessoas, ou pode conhecê-las profundamente, ou tem intimidade com aquilo. Ele estava, digamos assim, desconectado com aquele que eu conhecia. Ele era um outro totalmente desconectado daquele que eu conhecia. Então você não acredita que um dia ele vai voltar a tocar? Ah, não acredito, não tenho
Isso é pode tirar o cavalo da chuva. Não, não acredito. Por falta de condições pessoais, não artísticas. Aí nem sei, não sei o que ele está fazendo. E falou, na verdade eu vim aqui pra gente fazer show das fronteiras, eu e você. Vamos fazer show das fronteiras do Uruguai, Paraguai, Chile, não sei o quê. Vamos fazer shows para os soldados. Falei, André, você está brincando comigo? Fazer show para os soldados lá? Falei, pô, os soldados estão todos lá no meio da selva, lá, pô, como é que vamos fazer show? Se não tiver os soldados, a gente faz show para os pés de couve, para os pés de coentro, né? Eu falei, pô, tá de brincadeira, né? É muita coisa, muito sonho. Eu acho que ele não vai conseguir isso. Ele vai para o Paraguai. Alugar um estúdio e vai gravar aqui. O Heraldo, acho que não vai para lá, para o Paraguai, fazer o quê? Não vai. E é uma forma de a gente ver se mexe com ele, para ver se ele começa a ter um pouco de coragem, entendeu? E usar a criatividade dele para inventar uma coisa nova dentro dos padrões dele, para ver se a gente consegue fechar essa passagem pelo planeta aí com chave de ouro, né? Essa é a vingança dele, né? Quando ele era... quando ele podia voltar, talvez não tenham dado atenção a ele, hoje ele é que resolveu se vingar da sociedade, dando as costas para ela. Talvez seja a verdadeira canção de protesto dele, né? Quem vai escutar? Quem vai entender? Ninguém pode mais sofrer. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando que canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar, na avenida girando, estandarte na mão pra anunciar. Eu vou levando a minha vida em tristezas assim, desce teu rancho cantando essa tua esperança sim, e não cantava se não fosse assim. A canção pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão, certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar, na avenida girando, estandarte na mão pra anunciar, na avenida girando.